Bom dia, sétimo ano A. Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, estou aqui com a minha filha em isolamento social e rogando, né, como disse ontem, que você esteja aí compreendendo a necessidade da gente ficar em casa, que isso não é só para nossa própria segurança, mas é para a segurança de todo o coletivo. Eu acho que você entendeu tudo isso, a gente não vai falar sobre isso hoje, certo? O que eu tenho para dizer é que muitas pessoas, infelizmente, não me mandaram um oi, me ignoraram totalmente. Estou muito triste aqui com isso, porque a gente faz com muito carinho, com tanto cuidado, e as pessoas sequer notam o que a gente fez. Brincadeira, mas é sério. É brincadeira, mas é sério, viu, gente? Tem muitas pessoas que não me deram um bom dia, não falaram comigo. Acho que vocês devem estar bravos, muita gente deve estar brava comigo. Então eu preciso que vocês, por favor, mandem um bom dia para que eu possa contar com presença. Que vocês tenham que entrar em contato comigo. Não só a presença, mas para que vocês possam ter nota que vocês desenvolvam as atividades que estão sendo propostas. E não é só comigo, viu? Não é só com projeto de vida, não. É com língua portuguesa, é inglês, história, geografia. Tem que ser feito, gente. Por quê? Porque senão a gente não dá conta de cumprir os requisitos básicos para que esse ano seja validado, tá? Então, olha, por favor, você que está me olhando aí agora nesse exato momento, faça as atividades propostas, tá certo? É, não está sendo muito, pelo menos eu não estou dando muita matéria, né? Não estou dando muita atividade, mas tem que fazer, o mínimo tem que fazer, certo? Então é isso. Então ontem a gente teve um diálogo sobre o filme que nós assistimos, O Menino que Descobriu o Vento. Então eu propus aí algumas atividades, já recebi com muita alegria algumas, mas ainda falta bastante, como eu disse. Então, por favor, vamos agilizar isso aí, vamos entregar essas atividades para o professor Ednei, certo? Hoje nós vamos mudar totalmente de assunto, tá? Espero que minha aula não seja tão longa quanto a de ontem, um pouquinho mais curta, para que você não enjoe da minha cara. Então a gente hoje vai falar a respeito da importância da gente fazer registros na nossa vida. Que tipo de registro? Bom, você sabe que assim, eu fui criança numa época, eu fui adolescente como você, numa época que não existia celular. Você já consegue imaginar uma vida sem celular? Né? Pessoas da sua idade praticamente nasceram já com o celular, que já nasceram e o celular já existia, né? Não é que você, desculpa, não é que você tinha o celular desde quando você nasceu, mas quando você nasceu, o celular já era presente na vida de muitas pessoas. Por exemplo, você nasceu aí em torno de 2008, né? Deixa eu fazer as contas direito aqui para não falar bobagem. Não, 2006, 2005. Então, nessa época o celular já era assim muito popular, né? 2005? Bom, eu comprei meu primeiro celular em 2004. Eu tinha 31 anos de idade, ou seja, a maior parte da minha vida eu vivi sem celular. Mas, no entanto, hoje, né, apesar de eu ter vivido grande parte da minha vida sem celular, hoje, quando eu saio de casa e noto que eu esqueci o celular, dá a impressão que eu tô saindo na rua até sem roupa. Né? Isso por conta do quê? Isso porque a gente se adaptou ao uso do celular, criou dependências em relação a esse uso e ele se torna um objeto muito importante nas nossas vidas de hoje. Mas eu estava dizendo que eu nasci numa época que não tinha celular. E, que, e o que isso representa? Por exemplo, hoje o celular ele não é apenas um aparelho que você liga para alguém para conversar uma chamada telefônica. Não, ele é muito mais que isso. Quem tem um smartphone, por exemplo, tem um pequeno computador nas suas mãos, né? E além de um pequeno computador, tem também uma câmera fotográfica, tem uma filmadora, né? Tem um lugar onde ele pode anotar alguma coisa,
Sem falar nos vários apps, né? Os aplicativos os apps que a gente pode baixar no nosso celular e tornar ele uma super máquina. E o que eu quero dizer é que quando a gente não tinha celular, as pessoas tiravam menos fotos. Por quê? Porque era caro também tirar foto. Você tinha que ter por exemplo, você tinha que ter uma máquina fotográfica. Além da máquina fotográfica, você tinha que comprar um filme. E depois de você bater as suas fotos, você tinha que revelar as fotos. Então, assim, muitas vezes acontecia de você ter um aniversário, tirar um aniversário de família, em família, né, uma festa em comemoração em família, e aí você tira muitas fotos, né, e aí quando você revela, você leva o filme para revelar e você descobria que a máquina estava com algum problema e as fotos todas queimaram. Isso acontecia também. E acontecia também que às vezes a máquina tinha um problema e aí saía todo mundo com a cara desfocada. É uma coisa, né? Hoje você tira a foto, aí você olha a foto e aí você diz: "Ah, não gostei dessa foto, vou apagar". E aí você apaga a foto facilmente, etc e tal. A diferença é que na minha infância a gente ainda tem hoje guardado comigo muitos álbuns de família, álbuns de fotos que foram reveladas, né? Hoje em dia as pessoas não têm, muitas pessoas não têm tantas fotos reveladas. Por quê? Porque as fotos estão dentro da memória ou do celular ou dos computadores. Né? Então a pessoa não vai na estante pegar um álbum de foto. Né? Por exemplo, aqui na minha estante, tem um aqui do meu lado, aqui, ó, tem um álbum de foto. Olha. Esse álbum de foto é um álbum de fotos que a avó da minha filha, a mãe da minha esposa, fez para a sua neta, para a minha filha, a Maiara. Então esse aqui é um álbum que ela fez. Ela revelou as fotos, né? Ela revelou fotos importantes aqui, né? Da, do crescimento da minha filha enquanto bebê aqui, então você está vendo aqui. Então as pessoas hoje elas não vão na estante pegar o seu álbum de fotos, né? Elas usam o celular ou computador e ficam vendo as fotos no celular. É claro que tem muitas pessoas que revelam as fotos, mesmo sendo fotos digitais dentro do celular, as pessoas vão até ou imprimem as fotos, né? Tem impressoras já que saem a foto com qualidade mesmo dessas fotos que são feitas aí nas lojas especializadas. Então, mas muitas pessoas elas mantêm as fotos só na memória do celular. Né? Então, mas é registro isso? Claro que é registro. A foto é um grande registro, né? Eu tenho fotos, eu tenho uma foto muito especial para mim, que é uma foto que eu tirei quando eu tinha 6 anos de idade, na escola que eu estudava quando eu tinha 6 anos de idade, então ia fotógrafo lá, um fotógrafo especial, um fotógrafo mesmo, profissional, e aí ele tirava foto das crianças com o nome da escola, né, na mesa, com um globo terrestre do lado, um mapa atrás, tudo isso. E eu tenho essa foto guardada comigo, né? E eu lembro que o fotógrafo falou para mim assim, sorri. E eu não queria muito sorrir, né? Por quê? Porque eu tava com uma janelinha aqui. Eu tinha 6 anos, meus dentes de leite da frente já tinha caído. E aí ele falou assim pra mim, eu lembro até hoje, ele falou, ele falou assim, sorria, eu fiz assim, e aí ele falou assim, não, sorri mais, aí eu sorri, aí ele bateu a foto, tá, minha foto, eu gosto hoje, mas na época eu não gostava, né, aí saiu aquela foto daquela criança linda, que eu sou, que eu fui, melhor dizendo, sem os dentes da frente, né, então, bom, então a fotografia é um grande registro. Então a gente guarda essas lembranças com muito carinho. Às vezes a foto que você não dá valor hoje, né? Porque, ah, essa foto aqui tirei ontem. Mas daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 40 anos, que é o meu caso dessa foto que eu tenho, ela faz 40 anos, né? Esse ano. Então, ela traz toda uma representação de um tempo, de um momento da minha vida. Então é bacana, a fotografia é um registro muito importante para as nossas vidas. O que mais que a gente pode ter como registro da nossa existência? E é sobre isso que a gente vai falar nessa aula de hoje. Bom, você que está no 7º ano, talvez no ano passado você já
no começo do ano foi se falado a respeito da construção de um diário. O que é um diário? A palavra diz que é uma coisa diária. E um diário é um caderno ou folhas, né? Que a gente registra os nossos acontecimentos importantes. Tem que ser feito todo dia, professor? O registro é diário mesmo? Bom, tem pessoas que escrevem diariamente nos seus diários, né? Coloca lá hoje, dia 8 de maio de 2020. Ah, hoje eu tive aula com o professor Ednei por teleaula, uma videoaula. Bom, é claro que assim, nem sempre é necessário escrever todos os dias no diário, né? Eu mesmo vou contar para vocês aqui. Eu tenho um diário. Esse diário aqui, ele é meu diário, um diarinho aqui. Nesse diário aqui eu escrevo alguns pensamentos, algumas reflexões que eu tenho a respeito da vida e alguns acontecimentos importantes, né? A primeira frase que está escrita no meu diário é: me pego pensando sobre a constante distração em que não apertar a tecla enviar do telefone. Acontece muito isso comigo, não sei se acontece com vocês. Às vezes eu respondo uma, uma mensagem e aí tá tudo bem, só que esqueci de apertar o send, o enviar. E aí eu tava me perguntando por que eu faço isso. E isso foi uma, uma interrogativa que eu fiz, assim, querendo descobrir a respeito de mim mesmo. Uma pergunta falando a respeito por que eu faço isso. Bom, eu tenho aqui na minha mão também um outro diário. Esse aqui é um caderno muito bonito, muito especial. Esse aqui foi um caderno que eu comprei em 2014, né? Um caderno, comprei um caderno bonito, ele tem até fechinhos aqui, fechadura. Por que eu comprei um caderno tão bonito assim? Porque esse caderno eu pretendo dar de presente para a minha filha quando ela tiver com 15 anos. Claro que se tudo sair certo, se tudo der certo até lá, quando ela tiver 15 anos, e espero que dê tudo certo, rogo a Deus, a natureza, que nos proteja, que quando ela tiver 15 anos eu darei esse caderno para ela. O que é esse caderno? Esse caderno é um diário de nossas vidas. Então aqui nesse caderno eu escrevo as coisas mais importantes do crescimento dela. Né? Então esse caderno, por exemplo, aqui na primeira página desse caderno, tem aqui, olha, essa aqui foi a mamãe dela que colocou uma pena colada aqui, ela decorou, né? Aí a gente foi decorando junto. Aqui tem uma foto da mamãe da minha filha, né? E aqui do lado ela escreveu algo para ela, deixou escrito. E eu não sei se vocês sabem, mas eu vou contar uma coisa muito particular aqui. A minha esposa faleceu há 3 anos atrás, uma grave doença, e a minha filha não tem mamãe aqui nesse plano mais. Mas ela tem um registro muito importante aqui, ó. Minha esposa escreveu isso aqui, essa página aqui foi escrita pela minha esposa quando ela estava grávida de 5 meses da Maiara. Quando ela estava grávida de 5 meses, nós saímos e fomos comprar esse caderno aqui, né? E aqui está esse registro aqui que a mamãe dela escreveu para ela, dizendo que ela era muito esperada, muito querida, ainda no ventre, quando ela habitava a barriga da mamãe dela. E aí ela decorou com algumas coisinhas aqui. Minha esposa gostava muito do Rei Leão, né? E a Mayara gosta muito do Rei Leão. Aí ela colocou aqui cavalinhos. Né? Minha esposa ela gostava de montar em cavalos, né? Ela tinha cavalo, inclusive. E aqui nessa página aqui, na página seguinte, tem a foto da vovó, a mãe da minha esposa. E aqui também, aqui ela escreveu algo aqui para minha filha, né? Bom, esse aqui é o começo do caderno e aí depois eu começo falando a respeito. Eu começo escrevendo, e aqui tem uma foto minha e da minha esposa, aqui com 5 meses de gravidez. E aqui eu começo escrevendo, né? Minha pequena flor Maiara. Né? E aí eu começo, né, dizendo assim:
Eu acredito que a história de cada um começa muito antes do seu nascimento. Na verdade, acredito que a história de cada um, de cada ser, sempre existiu. Para sermos o que somos, todos nós dependemos de toda a história do universo. Ah, comecei a filosofar aqui já, né? Então, bom, e aqui nas passando as páginas, eu vou escrevendo dia, não todo dia, mas aí sempre quando acontece uma coisa assim que é muito importante, eu venho aqui e escrevo, né? Por exemplo, o dia que nasceu os seus primeiros dentinhos, né? Que a gente notou os dentes nascendo aqui embaixo, dois dentinhos aqui embaixo nascendo. Escrevi quando a gente teve que ir para o hospital a primeira vez, levar ela, que ela estava doentinha. Bom, fui escrevendo as coisas importantes e agora nesse momento estou escrevendo que nós estamos em quarentena por causa de uma grave doença. Espero que ela goste quando ela receber esse presente. É a nossa vida e é o nosso diário. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque, assim, você deve estar imaginando que eu vou pedir, né, vou sugerir a você que você também tenha registro, que você também tenha um diário. Eu acho que isso já foi falado para você ano passado, né? E, e assim, esse diário ele deve conter as coisas mais importantes para você, assim. Então, o que você vai fazer? Você vai separar aí, você vai ou fazer um caderno. Ah, como é que faz um caderno, professor? Você pode pegar uma pasta e usar folhas sulfites e ir escrevendo nessas folhas e guardando nessas pastas, colar fotos, você pode colar adesivos, você pode enfeitar o seu diário como você quiser. E o que é mais importante, que você registre nele a sua vida, né? E, por exemplo, a gente está passando por um momento muito delicado da nossa história, né? Se você não sabe, vou te contar uma história. Ó. Você sabe que eu sou professor de história, né? Então, vou te contar uma história. Há 102 anos atrás, o Brasil já enfrentou uma grave doença, uma epidemia de uma grave doença que matou muitas pessoas no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Era uma pandemia também. Isso aconteceu em 1918. E quando essa doença chegou no Brasil, ela matou inclusive o presidente da República. Bom, não quero sugerir nada não, mas mas assim, na época o presidente eleito da República que ia tomar posse naquele ano de 1918, um cara chamado Rodrigues Alves, ele pegou a doença, que eu vou dizer qual doença que era a influenza A, a gripe espanhola, né? Deixa eu te dizer uma coisa, né? Essa gripe, ela não nasceu, né? O primeiro caso não foi na Espanha, mas a Espanha foi um país que foi duramente atingido logo nos primeiros meses dessa doença, dessa epidemia, e por conta disso ficou conhecida então como a gripe espanhola, é a influenza, né? Essa doença que na época era nova, era um vírus novo e por conta disso as pessoas não tinham anticorpos, é o que acontece hoje em relação ao coronavírus. Por isso que é uma doença grave, porque as pessoas não têm anticorpos, é um agente desconhecido do nosso corpo. A gente não produz anticorpos porque a gente não conhece esse vírus. Então naquela época era o vírus da influenza, que matou milhares de pessoas. Então, né, se você pegar lá livros de histórias, está lá a história dessa gripe. A história do Brasil, se você pegar livro da história do Brasil, você vai ver que está lá registrado, tem fotos, né, inclusive, né, de fotos da época, né, das pessoas usando máscara, né, e como está acontecendo nos nossos dias de hoje. Então, imagina se você pegar um diário de alguém que viveu naquela época falando as dificuldades que se enfrentava por causa do isolamento social, né? Por conta de as dificuldades que se enfrentavam por conta do desemprego que aconteceu também e das milhares de mortes, infelizmente, que ocorreram devido a essa grave enfermidade. Bom, então assim, nós estamos passando por esse momento, então eu estou registrando no diário lá da minha filha, dizendo, olha, a gente está aqui em casa, já fazem tantos dias que a gente não sai de casa, né? É claro que assim, uma hora ou outra a gente tem que sair, né? Para fazer compra, enfim.
mas tomando todo o cuidado possível, entendendo a importância de estar em casa. E eu, de novo, repito, eu espero que você esteja entendendo a importância de você ficar em casa. Bom, voltando, então assim, aí eu quero te mostrar, por exemplo, vou pegar aqui de novo na minha estante aqui, vou pegar um livro. Cadê esse livro? Tá aqui. Aqui, eu tenho na minha mão um livro chamado O Diário de Anne Frank. Anne Frank era uma garota que nasceu na Alemanha e depois, quando ela era criança, os pais mudaram para a Holanda. Né? Por que os pais mudaram para a Holanda? Porque quando o nazismo, quando Hitler subiu ao poder na Alemanha, muitos judeus deixaram a Alemanha. Por conta do quê? Porque o partido do Hitler, o partido nazista, ele pregava a perseguição aos judeus. Então o que aconteceu? Quando Hitler subiu ao poder na Alemanha, a família de Anne Frank mudou-se para a Holanda. Acontece que, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha invadiu a Holanda. E lá na Holanda começou a perseguir os judeus. E por conta dessa perseguição, a família de Anne Frank ela foi obrigada a viver escondida, em isolamento, total isolamento social, por 2 anos, no sótão de um prédio, de uma residência. E eles viviam escondidos lá. Eles não podiam sair de maneira nenhuma, ninguém saía. E conta no diário dela, ela conta que eles não podiam usar nem a descarga, né, durante o dia, para não chamar a atenção das pessoas, que tinham pessoas lá naquela casa, naquele lugar, naquele esconderijo. Então esse livro hoje é um best-seller, né? Esse livro aqui já foi traduzido para mais de 40 idiomas, já tem milhares de cópias vendidas, porque se tornou um grande livro. E você sabe quantos anos Anne Frank tinha quando começou a escrever esse livro? A sua idade. Aliás, quando ela começou a escrever o seu diário, ela mesma não sabia, não saberia, jamais saberia que a sua história estaria na estante em vários países do mundo. Anne Frank morreu num campo de concentração em 1945, quando tinha 15 anos de idade. A sua história está aqui, ó. O seu registro está aqui. Né? Tudo que lhe aconteceu na vida, as duras perseguições, o sofrimento por viver escondida, crescer, ser adolescente diante de uma perseguição. Então, bom, esse livro aqui é um exemplo que eu lhe dou da importância de se registrar. E é claro que se você ler esse livro, né, você vai notar que ela utilizava o seu diário para desabafar, para falar das suas angústias, para falar das suas descobertas enquanto pessoa que estava crescendo, de uma adolescente que estava desabrochando para a vida, mas vivenciando também um grave problema, que era o problema naquele momento, era a guerra e também a perseguição aos judeus, e ela, por ser judia, vivenciava na pele esse problema. Então tá aqui esse livro, o Diário de Anne Frank. O professor, o livro está aí com você, mas e agora? Eu vou pedir para que vocês leiam esse livro. Sim, a nossa tarefa, aproveitar que você está em isolamento, é ler o livro Anne Frank, de hoje até a semana que vem. Nossa, professor, mas o livro é muito grande? Ó, o livro que eu tenho na minha mão, a edição que eu tenho na minha mão, ele tem 180 páginas. Quase 200 páginas. Mas é um livro que eu tenho certeza que vai te cativar. E assim, mas eu não tenho um livro na minha casa, professor, como é que eu faço? Bom, eu vou postar aqui no grupo, né? Depois que eu postar essa aula, eu vou postar um link
para que você possa acessar o livro gratuitamente. E eu vou te dar 2 links. Eu vou te dar um link que é para você acessar a história em quadrinhos do Diário de Anne Frank e também um link para você acessar o próprio Diário de Anne Frank, lá como ela escreveu, como foi editado, quando houve a publicação desse livro. A primeira vez que esse livro foi publicado foi 2 anos depois. Ó, você viu isso? Mexeu aqui o celular, não foi? Foi uma gata que passou aqui na gambiarra que eu fiz aqui para manter o celular. Pera aí que eu vou dar uma bronca nela. Taninha, para com isso. Ei, vem cá. Tem que dar um oi aqui para todo mundo. Foi embora. Foi embora. Então assim, eu vou deixar lá para você um link, né, dizendo lá, um link para você acessar tanto a história em quadrinho como a história original, que foi publicada, como eu disse, 2 anos depois que a guerra acabou, né, 2 anos depois da morte de Anne Frank. Seu pai, que foi um sobrevivente, ele então publica pela primeira vez. No começo, claro que assim, esse livro não teve repercussão, mas logo aos poucos ele foi sendo descoberto pela crítica literária e hoje é uma obra de arte conhecida em muitos países, traduzida em muitos idiomas. Bom, então aí eu vou deixar também aqui no roteiro algumas dicas para você montar o seu diário, né? E claro, deixando assim a, a importância, tentando mostrar para você a importância da gente registrar os momentos importantes da nossa vida. E esses momentos, professor, são momentos só felizes? Infelizmente, a nossa vida, infelizmente eu digo, ela não é só feita de alegrias. A vida de todo mundo é assim. Ninguém é 100% feliz. Tá? Então, infelizmente, nós passamos um momento triste nas nossas vidas, né? Aqui no diário da minha filha, tem lá uma parte que, né, algumas partes, né, que às vezes eu toco nesse assunto algumas vezes, falando a respeito do falecimento da sua mamãe, como tudo aconteceu, enfim, né, quantos anos ela tinha quando isso aconteceu, quais foram as atitudes dela, né? Quando ela perdeu a mamãe dela, ela tinha 2 anos e 4 meses. Então, como a gente encarou, como as notícias foram, como a gente deu a notícia para ela, enfim, tá tudo registrado lá, né? E quando ela tiver 15 anos, ela vai poder acessar essas informações, né? E é claro que ela vai acessar outras informações que são muito felizes na nossa caminhada, né? Então, coisas importantes que a gente viveu junto e a gente vai viver. Então, o Diário de Anne Frank, voltando a falar, então eu vou deixar aí os links para você acessar e no final do roteiro dessa aula vai algumas perguntas para você responder assim que você for fazendo a leitura do Diário de Anne Frank. Eu espero que essa leitura também ajude a você a passar o tempo aí no seu isolamento social, né? Você pode ler tranquilamente na tela do seu celular, mas se você, porventura, tiver um computador na sua casa, né, você pode abrir o link no computador, principalmente aqueles que se interessarem em ler também a história em quadrinhos, que é bem melhor para ler, né, muito melhor, a tela maior, claro. Então, ainda mais tratando de história em quadrinhos, é um livro muito bem feito, muito bem desenhado. Eu esqueci o nome do ilustrador do livro, mas é muito bonito, uma obra muito bonita, a história de quadrinhos. E a história original também é uma história muito bonita, tá? Então eu espero que você leia, que você goste, e a gente volta então a falar sobre isso na próxima aula. Por hoje, é só. Então agora é só você acompanhar o roteiro de atividades que eu vou enviar junto quando eu postar essa aula, para que você possa fazer lá o seu diário, tá? E se porventura você não tiver um caderno aí na sua casa, né, muitas pessoas já foram buscar os materiais lá na escola. Então, com certeza, se você lá quando for na escola, você pode falar que você precisa de um caderno para fazer o seu diário que foi requerido pelo professor Ednei de Projeto de Vida, tá?
E aí você pode ir lá então separar esse caderno. Mas eu acredito que na sua casa aí você deve ter cadernos ainda que estão em branco, que foram entregados para você no começo do ano. Então separa um caderno desse, faz uma colagem, faz coisa bonita, cola foto sua, dos seus parentes, tudo, dos seus amigos, e começa a fazer o seu registro da sua vida. Tá bom? Ó, a gente fica por aqui. Eu desejo a vocês um final de semana, um bom final de semana, um lindo final de semana. Em casa, tá, gente? Em casa, tá? Não saia, a não ser que seja muito necessário. Aí quando eu falo isso, viu, gente, eu sei que tem muita gente, infelizmente, que não conseguiu cumprir o isolamento, que não está conseguindo cumprir o isolamento social por vários motivos, né? Então ontem eu falei a respeito dos trabalhadores que, que, que estão, né, em serviços essenciais como supermercado, açougue, farmácia, borracharia, mecânica. Essas pessoas estão trabalhando porque são serviços essenciais, mas também tem aquelas pessoas que não fazem serviços essenciais, mas que precisam trabalhar para colocar o pão dentro de casa. Eu sinto muito pelas pessoas, eu não as culpo por isso, mas eu culpo quem? Eu culpo o governo que não dá garantias para que essas pessoas possam ficar em casa, se resguardando e resguardando toda a comunidade. Tá bom? Então, um forte abraço para vocês, um bom final de semana, fiquem na paz, fiquem bem e fiquem em casa.